Deus é difícil. Quem falar que a igreja de Deus é fácil de seguir, está mentindo. Porque a gente vai estar sempre lutando, batalhando para viver um caminho do jeito que Deus quer. Agora, quando eu fui para buscar uma senhora, que vou buscar todo sábado no centro, né, eu fui com uma senhora também, dei uma carona para ela, que ela foi trabalhar, né? Então ela pensando, ela disse assim, pois é, eu quero me batizar, eu quero ir para uma igreja, eu quero me batizar, né? Eu falei para ela assim, não, olha, antes de você se batizar, não vá para qualquer igreja. Pegue, faça o estudo bíblico, nós temos estudo de vários tipos, o que você quiser, né? Ela disse, que bom, então a gente é vizinha da gente, eu vou fazer um estudo com vocês. Né? Então, igreja fácil de seguir, né? Mas a igreja de Deus não é muito fácil. Ainda bem que Jesus ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. E é verdade, porque a gente sabe disso, a gente vive isso. Mas ele fala assim, pode ter bom ânimo que eu vou estar com vocês vão receber vitória. E isso é a melhor coisa que nós temos de notícia em relação a nós seguirmos a igreja. Como o irmão falou, seguir a igreja verdadeira é difícil. Por quê? Não é porque é difícil as coisas que Deus pede para nós, porque nós já acostumamos a fazer a vontade de Deus. Mas imagina uma pessoa, sim, irmão, já deu a palavra. Imagina uma pessoa que está aí com as coisas que o século vai levando, achando que a voz do povo é a voz de Deus, e indo atrás dessas conversas, e o inimigo aproveitando as chances, prendendo cada vez mais essas pessoas lá fora. Porque a intenção do inimigo é o quê? Como ele já está perdido, ele quer levar junto com ele muitos outros, né? É isso que é a intenção dele. Eu vou usar esse microfone porque tem pessoas que me impõem na minha missão. Eu sou um deles. Quem gosta de mamão com açúcar aí? Queria ver a mão? Levanta a mão. Mamão com açúcar, não quero ver. Mamão com açúcar. Todo mundo gosta de mamão com açúcar. Agora, quem gosta de jarca com açúcar? Ninguém gosta de jarca com açúcar? Então tá bom, então. Não, eu falei isso aí, a questão do mamão, porque mamão com açúcar, você vai em igreja, eu falei, o sermão é mamão com açúcar. Doce, gostoso, fácil, mas quando se chama-se atenção, sabe? Você chama atenção na palavra de Deus, as pessoas correm. Né? Então o que acontece aqui, aproveitando que segunda-feira, né? O inimigo fez isso. Né? Nós pregamos a mensagem. O Gilberto está cansado de pregar a mensagem nesse bairro aqui. Eu chego aqui há 10 meses, nós estamos fazendo o que ele já fez, dando continuidade. Né? Então o que acontece? Quando a gente vai falar as coisas boas, doces, eu aceito. Mas quando se fala para guardar os mandamentos e observar a lei, sai fora. Convido para vir para a igreja, não vem, mas não vem mesmo. Então se pegar por laço, aí é outra história, né? Então, olha só, lá na minha classe, na igreja, um dia uma pessoa perguntou o seguinte, achei interessante. Ela falou assim, olha, no tempo que Noé pregou, ele pregou e só foi a família dele, só ele mais lá. Será que na nossa atualidade, será que vai mais gente do que foi na arca? Aí, uma pergunta surpreendente, porque na verdade a gente sabe que, claro que vai mais em relação à arca, lá foi pregado 120 anos, nós estamos aí há quantos mil anos pregando a mensagem dele que nos veio, né? E aí as pessoas elas estão com a mesma rejeição, mas qual que é o problema? O problema é que Satanás ele tem se aperfeiçoado nos enganos e usado a tecnologia e tantas coisas para desviar a nossa mente para longe, para você não pensar em Deus. Quando você vai falar para jovem hoje em dia, se você fizer a igreja virar o que eles querem, eles vêm para a igreja. Mas a igreja ela não pode fazer o que as pessoas gostam de fazer para a igreja, como o irmão falou. A gente prega, a gente quer que as pessoas se salvem, mas parece que as pessoas não entendem e não aceitam por causa do quê? Da dificuldade, das mudanças que precisa fazer, né? Aí eu pergunto para Noé, lá o tempo de Noé levou somente a família dele. Se nós for comparar hoje, nós somos quase 20 milhões de todo mundo. Para a quantidade de pessoas que existem hoje, se nós for multiplicar, dividir, eu acho que vai dar duas pessoas. Vai no cada alimentista igual hoje, porque tem hoje milhões de pessoas. Então assim, aquela comparação que foi feita, os salvos são um punhado de areia na mão, e aqui vocês têm areia fácil aqui perto, né? E quando você pega, a gente que vai na praia, assim, pega uma punhadinha de areia na mão, assim, você vê que é muito. Se você tenta contar, você não vai conseguir, porque é muito. Então, os salvos. E os perdidos é o restante de toda a areia do mar. Então, assim, a diferença é grande. Pode ser pouco, sabe? Pode ser pouco.
Mas aquele que acreditar em Deus e conseguir a salvação, vai ter muitas felicidades em relação àqueles que não escolherem a Deus. E a gente sabe disso, por isso que a gente continua na igreja, com a dificuldade que a gente tem, sabendo que Deus está guiando a gente, sabendo que Ele não nos desampara de forma alguma. Essa é a melhor coisa que a gente tem para pregar. Só que as pessoas não estão muito preocupadas com isso agora. As pessoas estão preocupadas em ter as coisas. No jeito que a profecia vem falando, para nós preparar cada vez mais, para nós podermos estar prontos na volta de Jesus, que está bem mais próximo do que antes, quando a gente aceitou, né? Mas a gente tem que perceber o seguinte, como aqui diz na resposta, fala assim, que o Senhor daquela... Ali ele terminou falando que ele havia plantado sementes boas, mas tinha aparecido alguém, que é o inimigo, que plantou sementes ruins. E agora eles perguntaram assim, então vamos lá e arranquemos o joio? Aí Jesus falou o quê? Que não, porque o joio é parecido com o trigo. Eu nunca vi o joio, mas é parecido com o trigo. Se eu fosse arrancar um joio, talvez eu arrancasse o trigo. E aí é para a gente continuar fazendo a vontade de Deus, agindo com a vontade de Deus, juntamente com o joio. O joio parece trigo, ou seja, parece cristão, mas às vezes não é. Mas nós precisamos buscar ser trigo, ser cristãos de verdade, né? É isso que a gente precisa fazer. Dando uma luz aí para vocês aí. O trigo, a espiga do trigo e a espiga do joio são iguaizinhos, mas não tem diferença nenhuma. Agora o trigo em si, a semente do trigo e o joio tem diferença. Um é preto e o outro é branco. Vamos dizer assim, né? Muito obrigado, irmão. E aí, vocês sabiam disso? Eu também não. Eu já vi um negócio que acho que chama, não sei se é sorgo o nome, é parecido com milho, também não é milho, mas tem algumas coisas parecidas. Então aqui, ó, o que a parábola fala é que passou os semeadores e colocou boa semente na terra, e esse era Deus, mas passou o inimigo e colocou semente que não era boa. E aí hoje nós temos aí as dificuldades de aceitação daquilo que é a vontade de Deus. Vamos para frente. Quando nós estávamos dando estudo bíblico, outra pessoa dando estudo bíblico com uma pessoa, sabe? E essa pessoa estava muito animada, a gente já estava quase terminando o estudo bíblico, né? E a pessoa falou para mim assim, puxa, 15 anos que eu estou na igreja, eu nunca aprendi o que eu estou aprendendo hoje. E de repente entrou o camarada lá, sabe, semeando no joio. Aí quando foi no outro sábado, a gente chegou lá, e disse assim, olha, acho que a gente vai parar com o estudo bíblico. Eu fiquei assim, meio assustado, né? Eu disse, mas por quê? Eu falei alguma coisa, entendeu vocês e tal, né? E daí eu insisti um pouco na pergunta, aí daí ele falou assim, não, é que veio um irmão ontem aqui, falou um monte de coisa para mim, né? Ele disse que a religião que seja uma seita, isso, aquilo, né? Acabou não fazendo mais o estudo bíblico. Dali 3 meses, né? Ele morreu de câncer, né? Então veja, o inimigo foi lá e colocou o joio lá, né? E tirou aquela boa semente, né? Então o trabalho do inimigo é matar e destruir. É isso que ele faz com as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente aceitar a verdade, mesmo se que é mais difícil. Eu tenho que perseverar, eu tenho que orar bastante, porque eu por mim mesmo é mais fácil desistir, sabe? Por nós seres humanos, às vezes nós acabamos desistindo. Mas por causa que Deus nos dá força, a gente não desiste. A gente passa por dificuldade? Passa, né? Parece que não deveríamos, né? Parece que quando a gente faz a vontade de Deus, o que deveria de ser? Deus ia estar do lado da gente, a gente não ia ter dificuldade nenhuma, mas não é isso que a Bíblia fala. Então a gente tem que ficar atento ao que Deus falou. Porque o inimigo vem e coloca uma facilidade para enganar. E ele consegue enganar. Infelizmente ele consegue enganar, por causa da facilidade. A perguntinha que fala para nós lermos ali, Ezequiel, fala assim que o mal ele teve origem com um querubim. Onde que teve o mal? Algumas falam assim, Deus criou o mal. Não. Deus criou todas as coisas e eram tudo muito boas. A Bíblia fala isso. Era tudo muito bom. Porém, uma das suas criaturas, né, que já tinha uma vantagem imensa, estava do lado de Jesus, era o querubim da guarda, era um anjo muito lindo. Ele tinha tudo ali. Os outros anjos vinham perguntar para ele o que tinha que fazer. Ele era um líder. Ele olhou para Jesus, para Deus, no seu trono, e falou assim, eu quero ser melhor do que Deus. E aí colocou uma mentirinha lá entre os anjos. Você sabe que muitos anjos que eram perfeitos, foram levados por essa ideia. Então ele não é qualquer um, não. O inimigo ele é
ele tem uma vantagem grande sobre nós. Só não tem vantagem sobre nós quando nós estamos com Deus no nosso coração. Aí ele não pode fazer nada. Ele pode rugir, ele pode bater, ele pode tentar nos tirar, mas ele não vai conseguir fazer isso, porque se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos com a maior força que nós temos para vencer. É isso, amém? Por causa do que, irmãos? Olha, nós não lutamos contra a própria carne, nós lutamos contra muitas coisas. Então nós temos que ir vencendo, não porque eu sou melhor do que outros, porque eu aceitei Jesus e não vou mais ter problema, não. Eu vou ter problemas do mesmo jeito. Só que depois, como o meu pai, ele, não sei quantos que sabem que eu já vou falar, meu pai ele faleceu agora em novembro, ele sempre falava assim, quando ia pregar para as pessoas não queriam ouvir, ele falava assim, olha, eu sei que todo mundo vai morrer, ele falava assim, mas depois que morrer? Porque ele queria dar a esperança, né? E as pessoas não sabiam essa resposta. E depois que morrer? As pessoas não sabem o que vai acontecer. Elas acham que morreu vai para o céu, algumas acham que morreu acabou, mas na verdade se você estiver preparado com Cristo, não é o fim, é ali que é o começo daquilo que você buscou a vida inteira, sabe? E essa esperança, ela parece vazia para as pessoas por causa das decisões que ele tem que tomar a partir de agora. As pessoas elas querem que Deus volte, que seja bonzinho, igual é pregado por aí, e leve todo mundo e depois se acerta. Não é assim. Deus ele é amor, a gente entendeu durante todo esse trimestre, a gente está vendo que ele é amor, mas ele também é justiça. Não é só porque ele é amor que ele vai levar uma pessoa que não fez nada para ir para o céu e vai levar outra que fez tudo para ir para o céu. Aí seria injusto. Agora ele é um Deus justo, ele vai agir com justiça, né? Fala também assim, que o Pai Celestial, fala aqui na pergunta 6, que um ser celestial encheu-se de orgulho e desejou ocupar o lugar de Deus. E mais do que isso, além do que ele foi expulso, lembra quando Jesus veio para a terra? Aqui para falar para nós, para nos salvar, para nos redimir. O que aconteceu? Jesus estava preparado como um espírito e ele foi para o deserto. E Satanás chegou lá e tentou Jesus. A gente fica pensando assim, as tentações de Jesus, será que eu cairia ou não cairia? Se eu tivesse o poder de Jesus, será que quando a primeira tentação, olha, você está com fome, 40 dias, 40 noites, agora, por que você não transforma, tem umas pedras aí, pão, sacia sua fome? E apareceu Satanás lá, apareceu um anjo de luz, como ele era. E aí? Ele poderia muito bem ter enganado, mas Jesus ele não foi enganado por quê? Por causa das palavras que ele falou, do jeito que ele falou. E às vezes, tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas às vezes querem fazer do seu jeito, né? Mas ali o interessante é que Jesus venceu por causa que ele citou a palavra de Deus, e na palavra de Deus tem a vitória, tem as palavras da vitória. Sempre citou a Escritura. Sempre citou as dizer, está escrito. Exatamente. E o correto é a gente, como vai falar de Deus para as pessoas, é também saber basicamente onde está escrito, ou pegar uma colinha ali e falar assim, a pessoa vem com muitas coisas. Quando você vai fazer um estudo bíblico, a pessoa ela pergunta uma coisa lá na frente, às vezes, aí você vem falar, ou espere um pouco, ou buscar uma resposta, para ela poder ver qual que é a verdade, né? Mas Jesus ele venceu, não porque tem pessoas que pensam errado, pensam assim, ele venceu porque ele era Jesus, ele era filho de Deus, ele venceu. Veja bem qual que é o poder de Jesus, ele tinha deixado todo o seu poder e glória para vir aqui mostrar para nós, seres humanos, que é possível a gente vencer com a força de Deus. Ele estava ligado com o Pai, ele orava muito mais do que nós, ele conhecia as coisas e Deus deu sabedoria para ele em identificar as dificuldades que viriam para ele. Aí o verso que todo mundo conhece: meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos pegar lá. Jesus foi tentado por Satanás. Então Jesus era conhecimento, tinha conhecimento, ele era filho de Deus. Para ele, vamos dizer assim, o nosso palavra foi fácil vencer Satanás, está escrito. E para nós também, para as pessoas que conhecem a palavra de Deus, quando o inimigo vem com a tentação, tá? Existe uma promessa na Bíblia que todos nós devemos ter em mente. No momento oportuno, Deus vos fará lembrar de tudo que se faz necessário. E quando o inimigo chegar com, imagine vocês, com, tá? Simplesmente o Espírito Santo vai dizer, lembra? É um relâmpago, você lembra a coisa no ato ali. Tá? Aí fica fácil você dizer, está escrito, pronto. Tá? Foi o que Jesus falava.
Então assim, ó, é muito interessante o que o irmão falou, porque assim, ó, as pessoas elas precisam buscar um pouquinho de conhecimento. Eu não vou falar agora de umas histórias que eu vou depois falar no culto, mas tem umas histórias de pessoas que, nossa, a gente nunca imaginou que a pessoa ia sair da igreja. Eu vou contar para vocês depois. Mas assim, ó, por causa do quê? Porque não conheceu profundamente. Aí quando veio aquele vento, né? Veio o vento e levou as folhas, levou as penas, levou as que era leve, que a pessoa tinha assim, muito leve. Servir a Deus é fácil. Servir a Deus é fácil, mas não tentando com o nosso próprio poder. Porque daí é impossível. É impossível alguém conseguir agradar a Deus por sua própria natureza pecaminosa. Mas agradar a Deus depende do Espírito, depende do conhecimento, depende das razões. Nós somos seres racionais. Quando nós buscamos o conhecimento, Deus vai abrir todo o conhecimento necessário para nós agora, para nós vencermos. E depois, lá no céu, nosso conhecimento vai abrir de tal forma que nós vamos conhecer muita coisa. A gente pensou assim, lá no céu, 1000 anos lá, o que eu vou fazer dentro de 1000 anos se aquilo vive 70 e já estou quase cansado? Você acha que vai cansar lá no céu? Olha, é muito mais do que o nosso mente pode imaginar. Eu estava conversando esse dia com a mulher que a gente estava fazendo a missão lá, né? A gente sabe que o diabo ele oferece todas as coisas boas desse mundo, todas as coisas boas, né? É prostituição, é droga, é bebida, é tudo, né? E aí existe uma pergunta, muitos já me perguntaram, mas você fala do diabo, mas o diabo não promete nada, né? As coisas de Deus é só não, né? E o diabo não promete nada, sinceramente. Ele promete salvação, ele promete a vida eterna, né? Deus diz não promete a vida eterna para você. Agora o diabo não. O diabo oferece todas as coisas desse mundo, mas não te oferece a vida eterna, né? Então assim, ó, é melhor ficar com Jesus, é mais fácil fazer do jeito que o mundo faz. Mas é melhor fazer do jeito de Jesus, porque do jeito de Jesus você tem uma promessa, enquanto que do lado de Satanás ele não promete nada, mas lá no fundo a pessoa se ilude com as coisas que o mundo oferece pela seguinte coisa. Satanás ele fala assim, Deus é bonzinho, ele não tem essa pregação não, ele prega várias outras coisas, por isso que tem tantas igrejas, por causa que cada um aceita um ponto que Satanás coloca e deixa Deus de lado. Se as pessoas pegassem Deus e colocassem em primeiro lugar, quantas coisas seriam diferentes no mundo, né? Então assim, vale realmente a pena adorar a Deus. Aqui fala na parte de quarta-feira, fala, se você me adorar, foi a proposta de Satanás lá, dizendo depois, quando ele já estava aí na terceira, né, ele começou a falar todas as coisas que Jesus tinha que fazer. Segunda, ele falou que ele podia pular, que os anjos iam segurar lá. Tem esse verso na Bíblia. Mas eu estava comentando quando nós estávamos estudando a lição, é a mesma coisa que o Daniel. Daniel ele foi livre dos leões, porque ele não falou assim, quer ver eu pular lá e Deus me proteger? Ele não falou assim. Ele foi colocado lá pela ideia das outras pessoas que depois acabaram sendo eles julgados lá. Então, mas alguém pode chegar assim, eu sou cristão, Deus vai me proteger de qualquer coisa. Quer Deus entrar nessa jaula do leão e ele não fazer nada? Como já sabe que já aconteceu, né? Então assim, na verdade assim, você não pode se colocar na tentação. Tem pessoas que falam também assim, né? Falam assim, Satanás ele não é o culpado, as pessoas se colocam na tentação. Mas assim, as propostas que Satanás tinha para Jesus não eram nada boas. E Jesus identificou as propostas dele, porque ia fazer com que toda a raça perdesse a salvação se Jesus perdesse lá. Entendeu? Jesus ele foi forte naquele momento porque ele pensou em nós. E não foi só essa ocasião, diz quando ele pensou em nós em muitas outras ocasiões. Uma das ocasiões que ele pensou na gente foi quando ele orou lá, né? Ele orou por nós, para aqueles que vão acreditar lá na frente. Porque ele conhecia o irmão, ele conhecia o irmão, cada um de nós ele conhecia e tinha um projeto de vida para nós, né? É isso. Pegando tua fala aí, não se colocar na tentação. Isso aconteceu. É real, nossos jovens adventistas, isso lá para os anos 70, mais ou menos, na época do circo, que vai explicar todas essas coisas aí, né? E tinha um circo na cidade lá que tinha um mágico que fazia miséria, né? E esses jovens foram fazer a experiência. Vamos lá ver se esse camarada vai conseguir usar nós. Não sei se você conhece essa história. E os três foram. E caíram na burrada e sentaram bem na frente. Lá na frente. Lá, né? Se colocaram na tentação. E o cidadão lá para dentro deles, do mais lá, o que aconteceu? Chegou um momento lá que ele pegou uma cebola, né? E chamou os dois jovens ali para ir à frente.
Experimentem essa maçã, vê se vocês vão gostar dela. Conclusão, modelo a cebola como se fosse maçã. Então o que quer dizer isso aí? Não só para os jovens, para todos nós, né? Não se colocar no caminho de Satanás. Porque ele tem um arsenal, não é para todo mundo, um arsenal para você, um arsenal para mim, um arsenal para cada um de nós. É bem isso, irmãos. Olha, para a gente ser tentado, já não precisa se colocar na tentação, porque a tentação já está passando à nossa frente a toda hora. Se não é normal na vida real, é você na janelinha lá da sua TV, da sua internet, e nós temos essas ideias, essas propostas. Mas sempre tem que lembrar que quando vem uma proposta do mal para nós, Deus tem uma proposta muito melhor. Busque a palavra de Deus, busque a proposta de Deus para a sua vida, que você não vai ser enganado. Então não vamos adorar de forma alguma o nosso próprio jeito, o nosso próprio desejo, vamos adorar realmente a Deus, porque vale a pena qualquer coisa para a gente se salvar. E não vale nada a gente se perder, porque é uma vida toda perdida jogada fora, né? Então assim, nós temos que buscar sempre a verdade, e por mais que seja difícil, eu falo assim, ó, novamente Jesus rebate a tentação, apresentando a interpretação correta das Escrituras. Aí que está o problema. Satanás estava usando as Escrituras para tentar, mas ele estava usando o jeito incorreto. Ele estava tentando dizer para Deus para Jesus que ele podia fazer o que quisesse, que a vida estava protegendo ele. Deus ia proteger, os anjos iam proteger e tudo mais. Mas no final ele queria adoração, né? E isso não aconteceu porque Jesus fugiu daquela situação. Ele fugiu de forma coerente. Ele não fugiu assim, fica aí com você com as ideias, eu vou sair. Não, ele citou a palavra de Deus e Satanás teve que ficar quietinho. Porque ele sabia que Jesus estava muito mais preparado do que ele. E Jesus venceu Satanás, não somente na tentação, mas venceu ele por nós lá na cruz. E isso aqui não tem quem tire de Jesus. Isso aqui colocado no nosso coração não tem quem tire do nosso coração. Porque tem uma palavra de Deus que fala assim, olha, o que pode separar você do amor de Deus? Seria alguma coisa que o mundo possa parecer? Não. Nós temos uma luta, mas nós temos um Deus que está ao nosso lado e ele é vitorioso. A vitória está garantida para nós. Então usado que ser prostrado e me adorarem. Olha só, a ousadia dele. A mesma coisa que ele chegou lá para Adão e Eva, quando ele chegou naquela tentação, no mundo perfeito, ele chegou dizendo que não era aquilo que Deus queria ter falado. Olha, veja bem, o que ele falou é porque ele está pensando só nele. Ele colocou a ideia dele como se fosse de Deus. É o que ele vive fazendo, trocando os valores. Então ele falou assim, ele falou para ela assim, não é assim que o Senhor falou? Ele sabia que Deus tinha falado. Daí ele falou, mas veja bem, eu estou comendo, não está acontecendo nada comigo. E olha, quando vocês comerem essa coisa, vocês vão abrir os olhos, vão conhecer o bem e o mal. Olha só a mentira, porque o bem eles já conheciam. Para que eles iam querer conhecer o mal? Acontece que Adão e Eva não sabiam exatamente o que significava o mal. E quando eles entraram nisso, eles começaram a conhecer algo que não era para eles conhecer, não era para nós conhecer e não era para ser assim. Não, sim. É que assim, Eva foi enganada, porém, houve a participação ou a intenção de estar pelo amor que sentia pela esposa. Como que Deus ia agir se fosse só Eva que tivesse errado? Não sei. Eu só sei que Deus já tinha esse plano lá atrás preparado. Aí algumas pessoas falam assim, igual a lição passada falou, tem um irmão da igreja que saiu da igreja por um estudo desse, sabe? Estava falando assim que Deus sabe o fim desde o começo. E Deus sabe mesmo. Então ele sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Sabe, esse irmão chegou na conclusão assim, irmãos, então se está escrito lá que eu vou me perder, por que eu vou ficar aqui na igreja perdendo meu tempo? Ele saiu da igreja. O que foi a escolha de Deus? Foi ele ou foi ele que escolheu? Foi ele que escolheu. Se tem uma coisa que Deus quer, é salvar todo mundo, mas a Bíblia fala o quê? Que nem todo mundo vai aceitar. Né? Então esse é o grande conflito que existe para a pessoa decidir, enquanto a pessoa precisa decidir, Deus já decidiu nos livrar e está lá lutando com seus anjos contra os forças do mal que estão tentando tirar daqui. E como disse o irmão, né, basta uma pessoa entrar no estudo bíblico e falar assim, olha, não vai lá para aquela igreja não, porque lá não pode nada. Na verdade, o que não pode? Quando fala a lei de Deus para nós, não é uma lei que não pode fazer nada. Nós somos felizes, só não fazemos as coisas que o mundo acha que é ser feliz. Né? Nós aceitamos a felicidade que Deus fala para nós. E isso que é o mais importante, a gente não ser enganado de forma alguma.
Quinta-feira fala a natureza do conflito cósmico. Qual que é essa natureza? O poder de Deus não é um poder super mais valioso e muito mais forte do que o poder de Satanás? Uma coisa interessante dessa questão de Sim. que A luta não é contra poderes, né? Não é contra poderes. Se fosse contra poderes, então já tinha destruído Satanás e força, né? A luta é contra o caráter de Deus. Deus é amor, né? Essa é a grande luta, né? Contra o caráter de Deus. É Satanás que ele quer denegrir, né, o caráter de Deus. Então, se fosse contra poderes, Satanás não tem poder para vencer Deus. Deus já tinha destruído, né? E nós estamos no meio desse conflito, né? Que Deus é amor. Agora o inimigo quer nos destruir, mas Deus quer nos salvar. Então, se fosse por causa de poder, Satanás já seria destruído já há muito tempo. Olha só, Deus é amor. Deus, ele, por nos amar, por amar os outros mundos, ele fez com que aquilo que Satanás tinha acusado a Deus lá fosse colocado numa tal forma que todos os mundos e que nós podemos ver que Deus, ele vai ter razão lá no final. É uma comprovação de que Deus, ele ama e que nós devemos buscar a Deus também porque nós amamos ele. Se a gente chegar a essa conclusão, que nós amamos a Deus o tanto que ele ama nós. O que isso quer dizer? As minhas escolhas não vai ser mais o que eu gosto, vai ser o que Deus gosta. O que Deus colocar para mim, eu vou aceitar. É difícil para mim como ser humano? Sou, é difícil. Mas acontece que ele vai me ajudar a vencer. E cada um de nós é prova disso, porque nós nunca, quando Deus nos encontrou, por mais que nós éramos de berço adventista, ou por mais que nós pegamos já mais de 20 anos ou 30 anos que nós não éramos adventistas, tinha outro costume, Deus deu poder para nós vencermos nas dificuldades, entendeu? É isso que Deus está colocando. Se você der um passo em direção a Deus, ele vai dar 10 em sua direção. É igual a história do filho pródigo. O filho pródigo estava voltando. O pai podia estar lá dentro da casa, tranquilo, mas ele não estava. Ele estava esperando, e quando ele avistou lá longe, quem que saiu correndo? Ele saiu correndo, ele foi lá em conta do filho. Deus está querendo salvar nós dessa forma. Então assim, esse grande conflito acontece de uma maneira que Deus, ele sempre está de olho na estrada para ver qual que é o filho que está dando o coração para ele. E ele sabe que não vão ser muitos, mas aqueles que vêm, ele ama de todo o coração e abraça. E ele fala mais uma coisa na palavra de Deus, fala assim, que os sinceros, eles vão voltar para Deus, nem que seja a última coisa que eles vão fazer, os sinceros. Porque, irmãos, existe uma igreja sem placa por aí. Nós não podemos ser cristãos assim, falando assim, a igreja adventista é a verdadeira, eu estou aqui dentro, eu estou salvo e o resto que se vira. Não, nós estamos pregando porque é o que Jesus fazia. Nós estamos ajudando as pessoas porque é o que Jesus faria. E uma coisa importante é que nós amarmos não semelhante, estamos guardando a lei e estamos amando a Deus também, porque Deus ama aquelas pessoas mais do que eu posso amar. Então assim, irmãos, é uma coisa assim que leva a outra. Jesus, ele deu salvação para nós e quer que nós amemos ele de tal forma que passamos qualquer coisa que seja difícil para mim, eu ainda assim faça para que eu possa agradar a Deus e não a mim mesmo, né? Então essa é a nossa prioridade. Essa natureza cósmica aqui fala que o inimigo é um mentiroso, ele é acusador, ele engana, calunia e faz parte do seu caráter. Agora, as coisas, essas estratégias são só para o mal. Agora vem Jesus, vem Deus e coloca para nós assim, não precisa você ser enganado. Eu te dou uma proposta melhor. A qual que você vai escolher? E aqui em João 8,44 fala assim que ele é mentiroso, que Satanás é mentiroso e o pai da mentira. E Jesus, por outro lado, veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Está lá em João 18,37. Combater as mentiras de Satanás, derrotando, em última análise, destruindo o diabo por seu poder. Então, como o irmão falou, se pelo poder, Deus podia ter moído Satanás aí. Acabou o mal, continuava tudo bem ali com o planeta, Deus é perdoado da mulher, como perdoou. E aí? Não ia ter consequência do mal, né? Aí as pessoas, Adão e Eva, os mundos, iam falar assim, vamos seguir certinho, senão olha o que aconteceu lá. Aí não seria um reino de amor. E o amor não é um reino de Deus, é o caráter de Deus. Então não tem como Deus fugir disso. Ele ama de tal forma que ele amou esse ser, que era um anjo, ele amou de tal forma que deu oportunidade para ele por muito tempo. Ele teve acesso.
Mas ele não foi aceitando, e ele acabou ficando nosso inimigo de Deus. Agora, eu acho interessante essa parte de que muitos anjos tinham se rebelado junto com Satanás. Mas acontece que quando Deus deu a oportunidade, muitos dos anjos voltaram atrás. Então, mesmo com o reino de Deus, do amor de Deus, esses anjos têm que agradecer. Eu não sei se é mais do que nós, viu? Mas esses anjos, assim, pelo perdão que Deus deu para eles, e eles poderem ter retornado, né? Imagina a gratidão daqueles que vão estar sendo salvos, que eu espero que eu e vocês estejam lá vestidos de branco, que é a nossa justiça que vem por Jesus. Não é a nossa justiça que vai chegar e vai assim, eu Senhor, eu fui justo lá na terra e eu estou aqui para reclamar minha salvação. Daí você não vai entrar. É a mesma coisa, irmão, que eu chegar, não sei se tem algum clube por aqui, de campo, você chega lá, você é sócio, você chega, apresenta a carteirinha e entra. Você está pagando para ser sócio. Mas aí quando você não tem a carteirinha para entrar no céu, aí você chega lá com a tua carteirinha e fala assim, olha, sou sócio do céu, está aqui, ó. E você não vai entrar. Isso pode ser, né, irmão? Mas uma coisa é certeza, se você chegar lá com a credencial de Jesus e falar assim, eu estou aqui para entrar aqui por causa de Jesus, ele me convidou. Aí você entra. Nossa salvação é essa, é através de Jesus. Não tem outro meio. Nós servimos a Deus por dentro, porque nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Exatamente. Se você serviu por dentro lá, se Deus tivesse destruído Satanás lá quando ele recebeu o negócio, outro mundo, né? E dizer, não, serviu ele por dentro, isso não, ele não destrói também. Né? Exatamente. Ele amou o caráter de Deus já amou. Exatamente. Então, Deixa eu passar a bola para os nossos visitantes também, né? Porque ninguém fala, nossa, ele aqui, pô, vou ver, então vai se falar. Então, eu falei assim que o Espírito Santo nos fará vai ter que se necessário. Eu me lembrei de uma história aqui, não sei se vocês conhecem o Célio. Né? O Célio, ele na época da Alta Boqueirão, lá em 92, nós fomos um clube de valores Montanha Dourada. E nós saímos para um acampamento, e nesse grupo de jovens lá, tinha um que era rebelde. Pensa num camarada rebelde. Tá? E até hoje eu não entendi ainda o que o Célio fez, mas o efeito que ele fez eu vi, né? No final do acampamento ali, tá? Ele deu a principal condecoração, ele deu para esse cidadão, e o camarada não merecia. Eu não sei qual foi a visão do Célio, só pode ser assistindo coisa de Deus. Hoje esse rapaz está na igreja. Agora, se imagine se Célio, sabe, fosse responder à altura da rebeldia dele. Onde estaria esse rapaz hoje? Então, tem coisas que acontecem nesse vídeo aqui que eu não sei. É só um instante para ver. Gente, por favor, fala um pouquinho aí, vai. O importante, irmãos, é assim, ó. Deus, ele sabe, eu não sei se está certo esse dizer, mas muitas vezes Deus ele consegue escrever certinho por linhas tortas. Isso talvez seja assim, ó. Às vezes uma pessoa, ela tem uma vida que não é exemplar, mas vamos colocar aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma vida exemplar de que forma? Ele era prestativo, ele estava pronto a trabalhar, mas estava trabalhando no exército errado. Quando Deus falou para ele que estava errado, ele veio e trabalhou certo, mais certo de todas as coisas. Então a gente consegue perceber o seguinte: Deus consegue mudar uma pessoa? Sim, desde que a pessoa aceite quando encontra com ele. Então, Paulo, ele teve que cair do cavalo para achar qual é a dificuldade dele. Então, às vezes, nós precisamos cair do cavalo para ver. Então, assim, irmão, não sei como foi a história, mas a verdade é que tem uma história parecida que tinha um irmão que ele era muito legal na igreja, mas ele tinha um vício que ele contou somente para o pastor. E o vício dele era ele fumava escondido. Aí o pastor podia levar ele lá para a comissão, acertar, e ele falou assim: não, eu vou te ajudar. E foi, ajudou, aquele irmão ajudou, sabia do vício dele, ia lá, vamos orar. Passou-se uns 4, 5 anos, esse irmão conseguiu deixar. Esse irmão é uma bênção para a igreja hoje. Então, o que ele fala, assim, que ele agradece esse pastor que deu a oportunidade. Então, assim, Deus é um Deus que dá oportunidade, por mais que nós estejamos errados. Não é Deus concordando com ele, entendeu? É Deus vendo o que você pode se tornar, se estiver na mão dele. Vai ter um irmão aqui, não sei explicar. Vai ter um irmão aqui também que é uma bênção da nossa igreja. Tá? E ele se vê, ele está aqui, porque nós estávamos trabalhando aqui, porque vocês nunca notaram que quando eu chegava aqui, eu chegava no dia de estudar, você sabia o que eu falo, né? Você sabia, mas eu nunca falaram nada. Eu disse, graças a Deus, nunca mais estudava na igreja. Não sei que eu não sei falar.
Então assim, ó, é bem isso, irmão, sabe? É você, como cristão, você sabe que a pessoa está errada, você não vai concordar com ele nunca. Mas uma coisa é o seguinte, você pode dar oportunidades. Você pode orar pela pessoa ao invés de falar. Eu conheço algumas histórias de que uma pessoa falou de uma forma errada, no momento errado, e tirou uma pessoa que era muito propícia a ser um líder, a ser alguém na igreja. Então assim, irmãos, Deus ele quer nos salvar, Ele está tomando a atitude necessária para nos salvar. Se você abraçar Jesus todos os dias, deixar que Ele faça a diferença na sua vida, você vai ser salvo, porque não tem como se perder estando com Jesus. Sem Jesus não tem salvação, mas com Jesus pode vir a prova que for, e Ele vai estar com você e você vai vencer. Fala assim, olha, só para nós encerrarmos, fala assim, o pecado é um intruso cuja presença não tem justificativa. Ninguém consegue entender por que aconteceu o pecado, mas uma coisa é que sabe, Deus explicou da seguinte forma: ele se colocou orgulho no coração dele, ele já tinha tudo e queria mais do que tudo. Vocês já viram uma pessoa que tem tudo e quer mais? Ó, deixa eu colocar um exemplo aqui. Sabe aquelas pessoas que já são importantes, são conhecidas de todo mundo, que já tem uma alta posição, que já tem dinheiro e também não é uma pessoa feia, é uma pessoa bonita. Aí ela faz o quê? Ela vai lá, porque ela tem dinheiro, paga uma lipo, uma plástica, não sei o quê, e vai lá e faz e dá errado e ele só morre. É isso que eu fico pensando que Satanás fez. Ele já tinha tudo, mas ele queria mais, e ele depois se deu mal. Então assim, muitas vezes dá para comparar, né? Dá para comparar com o seguinte: a pessoa já é bonita, já tem fama, já tem dinheiro, ela quer ficar melhor do que está. Ela vai lá e paga para alguém fazer um negócio que dá errado e ela morre. O que ela ganhou? Perdeu tudo. Então assim, para perder tudo, irmãos, em relação à nossa salvação, é muito fácil de perder. Então você tem que lutar para não perder, tem que lutar para vencer. E aqui fala o seguinte também: em todo o universo, ao longo dos séculos da eternidade, Satanás devia desenvolver de forma mais completa os seus princípios. Isso faria com que todos os seres criados pudessem ver o verdadeiro caráter da acusação feitas por ele contra o governo divino. E a justiça e a misericórdia de Deus têm como a imutabilidade a sua lei e ficariam para sempre livres de qualquer contestação. Esse aqui é o grande conflito para a nossa Senhora. Pode ter certeza. Você vai sofrer com Jesus, você vai até morrer por Jesus, mas você vai viver com Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Você e a mim, essa lição é muito legal. Ela é muito boa, ela tem muita mais informação para nós. Aproveita ao máximo. Deus abençoe cada um de vocês e a nós que possamos estar de acordo com a vontade de Deus sempre. Amém? Vamos orar, né? Filho bom Deus, nosso Pai grandioso, nós estamos felizes porque ao estudarmos a tua palavra, encontramos mais uma vez o Senhor Jesus nos abraçando. Esteja abençoando a tua igreja, Senhor, no vasto do mundo. Abençoa a nossa luta e nos ajuda, Senhor, que nós nunca venhamos a desistir, que o Senhor venha estar ao nosso lado, nos dando força e poder para vencer. Pedindo as suas bênçãos e agradecemos por Jesus. Amém. Mas uma situação que eu levei da lição dessa semana e gostaria de compartilhar com vocês é a questão da tentação, da própria tentação de Jesus. Muitas dúvidas eu tinha sobre esse tema, né? E eu ficava pensando por que o Espírito Santo, porque lá em Mateus 4 diz que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. E eu ficava pensando, nossa, mas por que, né, que Jesus teve que passar por esse tipo de situação? E aí, lendo muito e, né, pensando, né, nas situações, o Espírito Santo levou Jesus à provação, mas não à tentação. A tentação foi obra de Satanás. Então, o que levamos para a nossa vida é que nós vamos passar por dificuldades, porque nós precisamos ser provados. E as tentações, elas estão às nossas portas e sempre serão obras de Satanás. E nós temos que estar preparados, assim como Jesus estava, para responder essas tentações, assim como Jesus respondeu. Então, sempre com a palavra de Deus na mão, sempre em comunhão, sempre em relacionamento com o Pai e principalmente o relacionamento com irmãos, no fortalecimento diário da nossa fé. E que hoje nós possamos ter aprendido que compensa servir a quem? A Jesus. Querido bom Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos colocar em Suas mãos, que o Senhor possa nos usar
tanto ao falar ou ouvir a tua palavra, nós possamos ficar contentes em saber que o Senhor é um Deus maravilhoso, que está informando para nós qual é o melhor caminho para nós vencermos esse mundo, guardar a nossa fé e um dia morar a eternidade com o Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, e vem estar conosco com essa mensagem. Nós pedimos as suas bênçãos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de começar a falar um pouco aqui da palavra de Deus, a gente veio lá do SECOM e a gente também gostaria de ouvir uma música que faz hora que a gente não ouve. Então eu pedi para o irmão cantar uma música para nós. Se o irmão tiver a oportunidade de trazer uma mensagem para nós agora ou daqui a pouquinho. Vou repetir, aí que é bom, vou repetir. É, né? Peguei de surpresa, né? Está muito bem. Então assim, o irmão falou que não está muito bom da voz, alguma coisa na garganta, mas falou agora a Deus, ele vai se esforçar aqui para nos trazer essa mensagem agora. Depois nós vamos ouvir mais umas músicas na casa dele, né? Mas agora falou agora a Deus. Eu faço um dueto para o irmão, segura aqui o microfone, tá bom? Quando o Senhor disser, meu filho chegou a hora, vai buscar minha igreja, hoje o momento é agora. Há tempo ela espera, vivendo em grande sofrimento, vai buscar minha amada. Ela espera por esse momento, no abrir e fechar de olhos os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e arrebatados, deixando este chão. Juntos então subiremos, executando uma nova canção. Com Cristo então voaremos, para sempre estaremos na bela Sião. E quando chegarmos ao céu, uma festa vai acontecer, o lindo hino da vitória, os anjos ali vão reger, um grande banquete no céu, é posto para todos ali. Sentaremos ali sobre a mesa, Jesus Cristo é quem vai servir. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová, ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi, o rei Salomão. Quero abraçar o irmão Jó, Isaac e Jacó, meu pai Abraão. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová, ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi, o rei Salomão. Quero abraçar o irmão Jó, Isaac e Jacó, meu pai Abraão. Quero abraçar o irmão Jó, Isaac e Jacó e todos os irmãos. Amém. Deus seja louvado. Quero agradecer a todos os irmãos que colaboraram. Não foi fácil, 15 dias trabalhando nessa igreja.
e vou deixar a igreja mais bonita, para que Jesus possa estar aqui com a gente e vocês também. Eu agradeço de coração, tá? Pode ficar tranquilo, que almoço vai ter para bastante gente. Podemos ficar mais um tanto desse ainda, para almoçar, que vai ter para todo mundo. Em nome de Jesus. Vamos aguardar agora a lição da programação. Eu estou muito feliz, irmão Ademir, você lembrar de nós. Para quem não conhece, para quem não conhece a nossa história, então eu procurava uma igreja adventista desesperada, uma igreja adventista, e eu não conhecia um adventista, nenhum. E eu dizia para minha esposa assim, eu dizia, eu quero ir para a igreja, eu não aguento mais, quero ir para uma igreja. E eu fui realmente para outra igreja. Lá fiquei 7 meses. Quando eu ia me batizar, ele me tirou do tanque lá do rio e não me deixou batizar. E dizia, você vai para a igreja adventista. Eu disse, mas se a igreja adventista for tão boa, você estava lá, por que você não está? Ele não era, né? Eu estou desviado, mas eu não sei o que é desviado. Não sei o que é desviado. Daí foi uma luta. Eu disse, então eu quero conhecer essa igreja. Aonde que tem? Nós morávamos ali na... Como que era? Santa Mônica, Clube de Campo. Na rua de cima tinha uma família morando e na rua do lado tinha outra morando. Nós moramos ali 8 meses. Nunca recebemos um folheto, nunca recebemos uma visita, nós não conhecíamos nenhum adventista. Daí uma vizinha nossa que era da Igreja Assembleia falou para mim assim, eu peguei um telefone, liga para esse telefone que é do pastor. Eu liguei para o pastor, fui lá no morro, e liguei para o pastor, eu liguei para ser o pastor, né? O pastor adventista disse, não, eu trabalho na lanchonete. Ai meu Deus, voltei para casa, triste. Pensa na tristeza. Daí, uma prima dele falou assim, eu conheço a igreja adventista, eu vou levar vocês lá. E realmente no sábado, o marido dela, que já é falecido hoje, foi buscar a gente, levou lá, e para honra e glória de Deus, a partir dali o irmão Tito, que já faleceu, foi uma bênção na nossa vida, ele veio, e daí a Neuza Corlando, que era responsável pela estudo, né? E vai fazer, estamos com 29 anos batizados, graças a Deus. Ano que vem, quando completar 30 anos, vocês vão estar aqui para festejar com a gente, em nome de Jesus. Amém? E como batizado para Jardim Secom. Fomos batizados no Jardim Secom, e eles conhecem nós desde lá, desde o bebezinho na fé. Olha só, testemunho, né? Isso é mais Sim, importante. aqui é um ramo da igreja do Secom. Eu sempre falo, é um ramo porque aqui não tinha igreja nenhuma aqui. Na Pita não tinha igreja nenhuma. E nós viemos para a glória de Deus, a gente conseguiu esse terreno aqui no chão. Era só mato dessa altura aqui. A irmã do Gilberto e do Nico que vieram aqui limpar todo o terreno. E aí Deus foi providenciando. Deus seja louvado. Que bom, né, irmãos? Onde Deus está presente, as coisas prosperam. Cada começar do zero, mas Deus é dono de tudo. É certo que não é fácil chegar onde está, mas que Deus tenha abençoado aqui, tenha abençoado. A igreja agora ficou bem clarinha, nossa, ficou, parabéns, a igreja está bonita mesmo, e ainda vai ficar melhor. Estou sabendo que tem mais reformas por aí, vai ficar melhor. Então, vocês foram lá no Secom, vocês também vão ver um pouco diferente, não sei se vocês já não viram, né? Por fotos, alguma coisa, mas mudou algumas coisas também. Então, na graça de Deus, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com os irmãos, ele estava com muita saudade, a gente sempre falava isso, né? E até que deu certo, nós estamos aqui, graças a Deus, choveu essa semana, mas agora está bonito, está bom, Deus abençoe demais. Nós viemos na graça de Deus tudo bem, os irmãos que estão aqui é da classe da Escola Sabatina, da qual eu sou professor, e a Stephanie é vice-professora, e nós estamos aqui. E a Stephanie também é minha nora, né, para quem não sabe, meu filho é o Eric. Oi? A classe jovem está aqui representada pelo professor, que é o Eric, também meu filho, e pela Idamir. Então, assim, nós estamos em duas classes aqui. Uma é Jovens de Valor, é esse o nome, né? Jovens de Valor. E a nossa classe é Amigos da Esperança. E tem mais a professorinha que está dizendo que também tem no departamento dela. Então, tá bom. Mas todos estamos em famílias, todos
todos estamos acostumados a fazer o nosso encontro fora do encontro, e esse é um deles, que é o encontro dentro do próprio encontro, né? E é muito bom estar visitando vocês aqui, vendo que vocês estão com saúde, com paz e perseverança. Então, que Deus continue abençoando vocês na luta, que nós lutamos lá, vocês lutam aqui, e um dia a nossa vitória vai ser junto. Né? É isso que a gente espera. Então, assim, irmãos, vamos deixar para o agora, tá bom? A gente já teve o louvor, já está tudo no clima para a gente entrar numa mensagem aqui. Então, assim, irmãos, nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome de todo. Minha esposa Lucimara, que está lá, que é de Perdeta, ela está lá. Aqui daí temos aqui, nessa classe, tem a Idamile, que é jovem. Aí tem a irmã Terezinha e o irmão Carlito, que é um casal, que o Carlito veio para a igreja, batizados não faz muito tempo, né? Mas já conhece há bastante tempo, né, Carlito? Aqui também nós temos o irmão Célio, o irmão Célio e a irmã Neia, né? Que também é um casal maravilhoso da nossa igreja, que está aqui. Daí tem a filha deles, que é a Bruna, ali. Aí tem a irmã Marlene, que é a boleira, é uma pessoa extraordinária, tá? Para ajudar assim, nossa, maravilha. E a irmã Oderi, que é da classe vizinha lá do nosso irmão, vai ver aí. O irmão Paulo, nós estamos orando por ele, tem um projeto para ele, Deus vai ouvir nossas orações, ele vai voltar aqui, é uma pessoa também maravilhosa, né? E daqui tem o irmão Clodoaldo e a irmã Sônia, né? O irmão Clodoaldo, ele trouxe para nós lá na igreja, eu até já vou me referir aqui, vai passar na internet. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem na internet podem acessar, podem dar seu joinha, podem curtir, porque na verdade a palavra de Deus está sendo falada a você, tá bom? Você vai ouvir essa mensagem depois, seja bem-vindo e abraçado por nós. E o irmão Clodoaldo, ele trouxe essa coisa da mídia, nós colocamos nossos sermões depois vocês podem ver, você como aí, vários sermões que estão sendo por lá, vocês podem assistir depois, que o irmão posta para nós lá e está sendo uma bênção. Então, assim, ele tem esse dom. Ele tem um testemunho maravilhoso do que aconteceu com ele, senão ele não vai estar aqui. Mas ele está aqui na graça de Deus. Amém. E a irmã Sônia, eles são casados recentes também. Acho que fizeram um ano agora. Então, eles são casados recentes. Ele é uma bênção, ela é uma bênção também. E a igreja está feliz por eles e por todos. A minha classe é a melhor lá da igreja, tá bom? Só para vocês saberem. Há controvérsias, mas eu acho que todas são boas, né? Então, irmãos, olha só. A Stephanie, né, que é a minha norinha, valorosa, vai cantar um hino daqui a pouco para nós, bem bonita mesmo, tá legal. E o Ed, meu filho, né, que é o meu único, mas é aquele valoroso jovem de Deus. Não, eu doei para ela, agora que eu lembrei. Tá bom. Então tá bom, irmãos. Nós trouxemos uma mensagem para nós analisarmos como que Deus é bom conosco. Como que Deus foi bom com as pessoas lá no passado e como que Ele é bom conosco. Vocês já ouviram aquela frase que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? No verso bíblico, né? Ele não muda. Ele é o mesmo. Algumas pessoas, elas pensam assim, bom, como que Deus é o mesmo se lá no passado parece que as pessoas faziam errado eram fulminadas? Como que Deus é o mesmo se parece que é diferença? Na verdade é assim, irmãos, todas aquelas pessoas que foram fulminadas, todas aquelas pessoas que tiveram seu fim por desagradar a Deus, elas tiveram oportunidade também. Como nós. Eles tiveram o mesmo tempo de oportunidade que nós estamos tendo aqui, eles também tiveram. Só que eles foram tardios em decidir-se até o momento em que os juízos foram feitos para eles. Inclusive, o nosso tema, nós vamos abrir aqui, eu convido os irmãos a abrir no livro de Esdras. Inclusive, Deus ele avisava as pessoas. Bom, será que eu posso descer ali? Porque ali tem um ventinho que aqui não tem. Estou sentindo falta do ventinho, tá? Quem aqui acredita nos profetas de Deus? Né? Tem uma mensagem para assim, ó, creia nos profetas e você vai prosperar. E nós queremos prosperar. Então assim, ó, tinha os profetas de Deus. Os profetas de Deus, eles chegavam para as pessoas e falavam assim, ó, se vocês continuarem, lá como era como um povo, né? Se vocês continuarem adorando outros deuses, se vocês continuarem fazendo do jeito de vocês, vocês vão ser levados cativos e tal. E esse profeta era Jeremias, lá, ele estava falando que ia acontecer isso. E esse
pessoas não gostavam de Jeremias porque ele falava coisas que não eram boas para eles, para o povo de Deus. Mas por que não eram boas? Porque as decisões deles não estavam sendo boas. Então o que eles fizeram? Prenderam Jeremias, pegaram um outro lá e falaram assim: fala para nós que nós queremos ouvir. Um outro profeta que não era profeta de Deus, era um profeta falso. O profeta falso veio lá, falou umas coisas que eles queriam ouvir, tudo, mas o que aconteceu no final? Eles foram levados cativos, porque a palavra de Deus é muito mais significativa do que um profeta qualquer. E eles foram levados cativos. Mas Deus não esqueceu deles lá. Deus deixou eles lá por um tempo, para que eles pudessem depois reconhecer o erro deles e voltarem. Deus deu oportunidade para eles. E eles ficaram lá cativos durante 70 anos, mas tinha uma profecia que falava que eles iam ser libertos. E a profecia ia vir através de uma pessoa que não era nem cristã, que eram os governantes da época, que era Ciro, né? E ele então deu uma carta de liberdade para eles, falando assim: vamos lá, edifiquem suas terras de volta, edifiquem lá para o templo, tudo. E deu essa carta para eles. E aí eles pediram mais alguma coisa. Eles falaram assim: então faz o seguinte, então ajuda a gente a fazer esse trajeto para que ninguém nos impeça. E também pediram como fazer, eles não tinham condições de fazer o templo, nada, edificar a cidade. E Deus deu tudo isso através de todos os povos que estavam naquela região. Vale lembrar-nos que anteriormente, antes de eles serem levados cativos, eles eram um povo reconhecido pelos demais pelo poder de Deus, porque as guerras que eles participavam, eles ganhavam todas de acordo com a vontade de Deus. Então era um povo que era temido. E agora o povo estava saindo de lá, lembrando que tinha uma terra, pedindo auxílio, que não era nada de errado, mas tinha uma coisa que eles fizeram errado. Eles confiaram mais nos homens do que em Deus. Eu vou provar para vocês num verso que tem aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas vamos começar pelo começo. Aqui vamos ler Esdras 4, 11 ao 24. Esdras 4, 11 até o 24. Os irmãos encontram, eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar. Esdras, capítulo 4, 11 a 24. Diz assim, esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes: os teus servos, os homens deste lado do rio, em tal tempo, saiba ao rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e ficaram aquela cidade rebelde e má. Ergueram as suas muralhas e juntaram os fundamentos. Agora saiba ao rei que, caso essa cidade esteja edificada, e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos, e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as receitas do rei. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso certificamos o rei, que essa busca pode ser feita no livro do registro dos teus pais. Assim acharás no livro dos registros, e saberás que essa cidade é uma cidade rebelde, nociva aos reis, províncias, em que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos que ao rei que esta cidade foi edificada novamente, as suas muralhas erguidas dessa maneira, e tu não terás mais porção neste lado do rio. Dá uma paradinha aí agora. Sabe quem estava escrevendo essa carta? Tinha umas pessoas lá que não queriam que o povo de Deus fizesse aquele retorno triunfante que Deus tinha prometido para eles. Agora eles tinham voltado para sua terra, estavam edificando tudo. E algumas pessoas que não gostavam do povo chegaram e falaram isso, mandaram uma carta, que era tudo por carta naquela época, né? Mandaram uma carta e o rei leu lá e viu isso aqui. O rei, ele não se espantou. Ele percebeu que o povo de Deus não faria tal coisa. Mas ele mandou alguém lá para dar uma verificada, né? Que era costume, como ele. Então nós vemos assim que no meio do povo de Deus, no meio do livramento de Deus, tem sempre alguém que está contra o povo de Deus. Vocês já perceberam? Não era só nessa época lá. Na nossa época a gente sabe que nós lutamos e nós queremos que as pessoas aceitem. E nós ficamos com nosso coração assim, muito pesaroso quando alguém sai da igreja. Porque a gente não quer que ninguém se perca também. A gente tem o mesmo desejo de Deus. O problema é que a gente não consegue fazer as pessoas mudarem de atitude sem elas quererem. A mesma coisa que Deus faz. Ele permite que cada um possa fazer a sua escolha, se quer se salvar ou não. Lembrar que querer se salvar é uma coisa, mas querer se salvar de verdade é outra coisa.
Porque se salvar todo mundo quer. Pergunta para qualquer pessoa, você quer ficar no mundo ou se Jesus voltar você quer ir para o céu? Não, eu quero ir para o céu. Bastante gente vai responder isso. Mas a resposta não é só uma palavra. A resposta é atitude, é escolha, é vida. E aquele povo lá tinha esquecido de uma coisa, eles estavam confiando mais nos homens do que em Deus. Tem uma mensagem que fala aqui à frente. Deixa eu só me localizar aqui, que são mais textos, mas... Ah, pulou aqui, né? Tá, beleza, deixa eu ver aqui qual é o texto. O que eu queria falar aqui? Quando foram lançados então os fundamentos do templo, algumas pessoas vieram e falaram assim, a gente quer ajudar vocês, mas não era do povo de Deus. Era um povo que queria, na verdade, se infiltrar para atrapalhar. E isso tem bastante. E a gente percebe também que a igreja cristã, a igreja de Deus mesmo na terra, ele tem inimigos que são de fora e existem inimigos que estão dentro. Existem pessoas que aparentemente, como a gente comentou, né, infelizmente são um joio, fazem uma obra parecida com aquilo que é verdade, mas no fundo não é verdade. Eu tenho umas experiências de pessoas que fizeram parte da nossa igreja. Eu quero contar aqui de 3 pessoas. Eu não vou falar o nome delas, mas algumas pessoas que as conhecem vão lembrar, vão saber quem é. Eram jovens da igreja que frequentavam a igreja, faziam umas coisas perfeitas para a igreja, eram umas pessoas assim, muito valorosas para Deus. Mas faltou aquele fundamento, igual nós falamos antes, de estudar, de buscar saber. E uma dessas pessoas, ela saiu da igreja e ela não saiu porque ela não conhecia tudo. Ela não saiu porque ela não aceitou os profetas, e especialmente em Ellen White. Então ela deixou da igreja por causa da Ellen White. E ela hoje, ela é da Testemunha de Jeová. E ela, quando ela saiu, era uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida, muito prestativa. A gente admira bastante o esforço dela nas coisas que ela faz, demais. Quem a conhece sabe, mas a gente sente aquele vazio de não ter mais ela, de ter perdido alguém que podia ser uma ferramenta muito útil na casa de Deus, ainda mais no tempo jovem, né? E a gente recebeu uma carta dela, assim, muito triste ler essa carta, eu nem carrego mais essa carta, mas eu quero dizer para os irmãos assim, que eu sempre ainda oro por ela, porque eu acredito que existe alguma sinceridade que Deus está percebendo na vida das pessoas, não somente dela. Vou falar também de uma outra pessoa que também era muito cristã, e a família dela era toda da igreja. Depois ela perdeu a mãe dela e perdeu algumas pessoas de referência, e ela acabou se casando e ela saiu da igreja. Hoje eu não sei que igreja que ela está, não posso dizer, mas ela abandonou a igreja adventista também, uma jovem da nossa igreja. E o terceiro jovem, uma pessoa também, pregador, professor, muito inteligente, muito assim, quem conheceu assim sabe que, nossa, podia contar a todo tempo. Infelizmente, essa pessoa saiu da igreja adventista, e uma coisa que ele falou é que ele achou a verdade na igreja católica. Uma pessoa que foi quase terço da igreja adventista, chegar um momento em que a Bíblia ela fala assim, ó, sai dela como o meu, e ele se referir que o sai dela seria sair da igreja adventista e ir para outra. Então, infelizmente, com toda a verdade na mão, o inimigo ainda está enganando muitas pessoas. E lembrei de mais um aqui, você vê, são muitos jovens, sabe? Um casal jovem da nossa igreja, que ele ficou tempo sem vir na igreja e ficou a minha incumbência de visitar ele. Quando eu fui visitar ele, eu fui lá achando que ele ia para a igreja e tal. E ele também, um jovem que era de berço adventista, quase de berço adventista, muito conhecedor da verdade, assim. Mas aí quando eu cheguei, ele falou assim, sabe, eu sei que você veio visitar, eu sei que você gosta muito de mim, nós éramos muito amigos. Ele falou assim, só tem uma coisa, vocês perceberam que eu não fui muito na igreja mais e tal? Pois é, eu vim aqui por causa disso, eu quero que vocês retornem, vocês são muito preciosos para Deus, para nós, para nós, Paulo. Ele falou assim, só que eu andei estudando um livro aí e eu descobri que eu sou ateu. Imagina o calafrio que ele teve. Também é um casal que eu oro por eles até hoje. Então assim, irmãos, as pessoas, o inimigo, ele está querendo arrastar aqueles que estão dentro para fora. Não é à toa que o conselho de Deus é assim, ó, você que está em pé, cuidado para que não caia. Porque nós
temos tendência, o inimigo está procurando brechas para nos derrubar. Sim. O cair é do inimigo, mas o levantar é Amém. Levantar é de Deus. E quando a gente cai, a gente deve erguer as nossas mãos para cima para que Deus nos apanhe novamente, porque é o único jeito. Né? Então, olha só, irmão, seguindo a nossa história, o que aconteceu? Deus estava com o povo dele. Deus estava com o povo dele. E se fosse nós, ele estaria com a gente, porque nós somos o povo dele. E ele está com nós hoje, qual que seja a nossa dificuldade, não seja igual a deles, mas é parecida, ou é problemática igual, precisamos da força de Deus, ele vai estar conosco. Então aqui falou, depois que o rei soube tudo isso, ele falou o seguinte: além disso, diz o rei ali, eu fiz um decreto que qualquer um que alterar essa palavra, arranque-se a estaca da sua casa e sendo erguida, que ele seja pregado nela e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todos os reis e povos que estenderem sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dário, fiz um decreto que isso seja feito rapidamente. Eu estou lendo em 6, capítulo 11, você pode ver. O rei, ele ficou curioso com as pessoas que estavam contra o rei de Deus, porque ele tinha feito um decreto, ele era o rei, ele estava aqui agindo de acordo com aquilo que Deus tinha impressionado ele a fazer, lembrando que ele não era do povo de Deus, e ele estava querendo andar com o povo de Deus. Então assim, irmãos, da mesma forma que pode existir alguém acusando a igreja lá fora ou aqui dentro, também existem pessoas que são sinceras lá fora, que estão apoiando o projeto que seja para adorar e exercer o nome de Deus. E esse homem foi usado por Deus aqui, né? Nós sabemos que isso daqui foi um conhecimento que ele teve com a convivência com o servo de Deus, que era o Daniel, né? Ou esse Daniel, ele é um homem que ele estava lá, ele esteve tanto perto de Deus, que Deus esteve tanto perto dele, que ele participou de alguns reinos. E ele foi um profeta de Deus. Nós sabemos que a profecia que foi dada a ele significa que Deus estará conosco até o final, é uma profecia para o final dos tempos. E aqui, nós sabemos que existem algumas pessoas que ajudaram nessa construção. Esdras, e o verso seguinte aqui é Neemias, também esteve junto com a construção. E fala para nós que a construção não foi fácil. Teve épocas, momentos em que eles tiveram que trabalhar com uma ferramenta numa mão e uma arma na outra. Então, imagino que não foi fácil edificar, mas eles estavam contando com Deus, Deus estava com eles e eles fizeram a escolha correta. Deixa eu ver se eu acho o verso. Eu queria achar tanto esse verso, eu não notei exatamente como ele está. Mas o verso também está aqui no livro e fala o seguinte, irmãos, eu vou falar aqui. O povo havia acreditado tanto nas coisas de idade, das pessoas que ajudam eles, que eles ficaram somente esperando as pessoas. E alguém teve que lembrar eles de que Deus era o principal que devia estar com eles, que Deus estava com eles. Então, assim, um povo que não estava enraizado, familiarizado com as coisas de Deus, teve que lembrar o povo de Deus que Deus estava do lado deles. É interessante isso muitas vezes, porque a gente sabe que Deus está ao nosso lado, nós temos nossas lutas. E às vezes a gente fica assim, puxa vida, mas parece que Deus não está tão perto assim de mim, porque nas lutas que eu mais precisava, parece que Ele estava presente, esse povo estava pensando assim. Mas sabe por que ele estava pensando assim? Imagina você, durante 70 anos, você não ter participado da igreja, dos cultos, nada. Porque não era todo mundo que fazia o culto e não tinha uma igreja para fazer, né? Então tem que existir uma perseverança. A perseverança é assim, vamos dizer assim, hoje nós temos a igreja, nós podemos estar aqui. Quem não está aqui hoje é porque escolheu não estar aqui. Mas vai ter um dia que mesmo que escolha estar aqui, não vai poder. Porque muitas igrejas vão estar fechadas. Não vai ter ninguém para pregar. As pessoas vão estar perseguindo. Nesse momento a gente tem que lembrar que pode todo mundo estar contra nós, mas Deus sempre vai estar a nosso favor. Ele vai nos livrar de uma forma tão impressionante que quando o Espírito de Deus trata, ele fala assim, ó, você vai estar num calabouço, num lugar difícil, que as pessoas vão olhar e não vão sentir pena, porque eles vão até se alegrar em você estar sofrendo. Mas vai ter anjos com você, você vai estar sendo bem servido e você vai estar como se estivesse num palácio.
Essas são as provações que Deus vai fazer você passar. Se você for fiel, Deus é fiel para cumprir isso na sua vida também. E Ele cumpriu na vida desse povo aqui, ó. E Ele disse assim, que se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele vai fazer a mesma coisa por nós e até mais. Porque Ele falou lá quando o João Batista estava pregando, que nós iríamos ser mais importantes pregadores do que João Batista. Será que essa pregação está sendo agora ou vai ser ainda no futuro? O que eu estou fazendo em prol dela, né? Porque João Batista convertia muitas pessoas. E nós vamos talvez converter pessoas que nós não sabemos. Sabe como, irmão? Sabe quando a gente... Exatamente, irmão. Quando a gente vive, quando alguém sabe que você é cristão, já fica assim, todo mundo olhando. A quadra inteira, a outra pessoa, lá quando você trabalha, lá onde você vai na escola, você fala assim, quero ver se esse cristão vai agir corretamente. Você está sendo vigiado. E quando a gente dá bom testemunho, você não precisa falar nenhuma palavra. As pessoas vão ver. Vai chegar um momento que ela vai estar num encruzilhado tão difícil que ela vai pensar assim, preciso procurar aquela pessoa para ver onde que tem a paz que ele está buscando. E é isso. A paz que você tem em Jesus pode cair no mundo do seu lado. E Deus vai estar com você. E Ele promete isso. E muitas vezes nós, estando tão acostumados à proteção de Deus, parece que ainda temos motivo de falar assim, puxa, mas parece que Deus está tão longe. Deus nunca está tão longe. Deus está perto. Abre a Bíblia. Mas eu ainda acredito em Deus que Deus tem um propósito para fazer. E a semente sabe. Exatamente. Então, assim, ó, só o fato da igreja estar aqui e as pessoas saberem que é uma igreja diferente, tem muitas pessoas que vai chegar um momento que vão aceitar a ideia comigo, vão correr longe dela. Mas bastante pessoas vão aceitar que essa é uma verdade, porque aqui as pessoas são felizes. Não precisa ter coisas. Nossas coisas que nós estamos tendo, está no céu, não é aqui. Nós não estamos buscando ser ricos, ser importantes. Aqui não. Mas lá no céu, com certeza nós podemos ser ricos e importantes. Né? Não ter ouro na cabeça, mas nos pés, né? Sim, irmão. Então, assim, a gente espera porque nós temos que fazer o que nesse momento? Continuar pregando, se precisar falar, fale, mas continuar pregando. E a segunda coisa é que nós temos que continuar incentivando as pessoas que nós amamos, os familiares, orando por eles, os filhos que não estão na igreja, as pessoas que saíram, porque vai ser uma coisa assim, eu acredito que quando aquele verso fala assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo depois de velho não vai esquecer desses caminhos. Algumas pessoas estão sendo iludidas hoje, estão achando que o mundo tem as coisas para ser feliz, mas um dia eles vão cair na real, porque eles conhecem, eles vão voltar. E essa é a nossa oração, essa oração de cada mãe, essa oração de cada pessoa que ama Jesus e ama as pessoas, né? Então é isso que a gente espera. Uma coisa muito importante, Deus cuidou deles e cuidar de nós. Vamos ler lá esse verso agora. Esdras, no capítulo 8, no verso 31. 8:31, vamos ver, esse verso é importante. Também vai estar na tela, né? Se alguém gostaria de ler, pode ler para nós. Pode ler na tela também. 8:31. Partimos do rio Aava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilados pelo caminho. Então, olha só, eles estavam acampados em um lugar para se preparar para ir adiante. E aí Deus protegeu eles. É aquela questão, às vezes não deu certo para eles sair num dia, tiveram que sair no outro, mas eles esperaram em Deus. E quando Deus falou que era para eles saírem, eles saíram. Então eles começaram a confiar em Deus para chegar naquela terra. E eles chegaram lá, tiveram dificuldades deles, mas eles então tentaram, como diz no verso agora do capítulo 8, ele fala no verso 20, no verso 21, ele fala assim, então eu proclamei ali um jejum junto à rua Raiva, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus para buscar dele o caminho. Então eles se humilharam perante Deus. Qual que é a nossa questão hoje? Nós temos que nos humilhar perante Deus. Deus é muito grande e muito real na nossa vida. O que é se humilhar perante Deus?
É você dizer para Deus que você não é nada sem Ele, e essa é a maior verdade que você pode dizer. Porque aquela pessoa que acha que sabe todas as coisas, quando você vai fazer um trabalho missionário, que você bate de casa em casa, você já chegou numa casa onde se bateu e a pessoa vem lá e fala assim, você está vendendo o quê? Fala, não, estou trazendo um presente, uma mensagem de Deus para você. Eu não preciso, porque eu já sei tudo. Já chegaram numa casa assim? Já. Me dá maior dó, porque quem é que sabe tudo? Um dia eu estava pregando lá no Cepom e eu não conhecia todas as pessoas que estavam na igreja, mas tinha alguns visitantes. Aí eu falei mais ou menos assim, falei, olha irmãos, eu já estou na igreja há muito tempo, eu vou falar a minha idade? Não, eu já estou na igreja há muito tempo mesmo. Quando eu nasci, minha mãe estava vindo para a igreja, eu não tinha nem 2 anos ainda. Então eu me considero de berço adventista, né? E se eu for somar isso, então, são 52 para 53 anos. Eu estou com 55. Mas na verdade é o seguinte, irmão, não é isso que eu quero falar na minha idade. Eu quero falar assim que Deus ele estava junto com o povo e Ele estava guiando o povo. E Ele vai estar junto com a gente também em todos os momentos, não importa quanto tempo você já levou nos caminhos de Deus. Ele vai te ajudar todo o tempo. Você não conhece tudo. E eu falei naquele sermão o seguinte, olha, os irmãos, vocês que estão aqui, eu estou aqui pregando, mas eu não sei todas as coisas. Eu ainda estou aprendendo. Dei um irmãozinho do corpo lá para você. Pô, irmão, agora eu me senti muito melhor. Eu achei que o irmão sabia tudo e eu não sabia nada. Eu falei, não. Todos nós estamos aprendendo. Você pode estar 50 anos na igreja, você pode estar 5, 10, até mais de 5 anos. Mas todos nós temos alguma coisa aprendendo. Quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser a mesma história, mas a lição pode ser bem diferente. E Deus tem falado dessa forma para nós e tem falado para as pessoas ficarem tranquilas que Ele está cuidando de nós. Mais uma coisa importante o que aconteceu quando o povo se estabeleceu? Vamos só ver, isso aqui é uma coisa importante mais para os jovens, mas eu vou falar aqui na igreja, porque está cheio de jovens hoje, né? Nós somos jovens. O meu lema é jovem para sempre. Não sei quantos que entram lá, jovens para sempre. Claro que eu não vou ser jovem para sempre aqui, mas não é esse o lema. Jovem para sempre, quando a gente for para o céu, a gente vai ser jovem de novo, e esse é o meu lema, jovem para sempre. Aqui nem tanto, mas lá no céu pode ser. Né? Então assim, vamos abrir lá em Esdras 9, verso 2. O que aconteceu aqui é impressionante, eu quero citar pelo seguinte: não aconteceu com qualquer pessoa que era cristã na época, aconteceu com os dirigentes da igreja. Então vamos ver lá as escolhas que eles tiveram. 9, verso 2. Porque tomaram das suas filhas para seus filhos e assim se misturaram a linhagem santa com os povos dessa terra. Até os príncipes e magistrados fizeram primeiro nessa congregação, nessa transgressão. Então olha só, o que era para eles fazer? Voltar na terra deles, fazer tudo como Deus tinha ordenado. Mas eles começaram a se casar com pessoas que não eram da igreja. Por que eu digo para os jovens? Às vezes o jovem olha para a igreja e fala assim, não tem ninguém para mim aqui dentro, vou achar alguém lá fora. Nós temos algumas pessoas que só por causa disso, tá? Escolhem pessoas de fora. Muitas vezes, claro que é muito mais fácil sair do que trazer. Por mais que a intenção seja o contrário, vamos casar com aquela pessoa, ela é muito legal, nossa, imagina, ela já é legal, se ela for cristã, melhor, vou trazer ela para a igreja. Aí sai para trazer para a igreja e não volta mais para a igreja. Infelizmente tem acontecido muito isso, e Deus estava preocupado com isso naquele povo lá. Então ele fez, eu acho interessante, que eu não sei como que Deus fez o restante da história. Mas ele falou assim, vão lá e devolvam as mulheres, e voltem e façam um sacrifício, e façam de acordo com a minha vontade, vocês vão prosperar. Se vocês continuam assim, né? Imagina só, irmão, vamos dizer assim, hoje, se não tivesse essa regrinha, se cada um cristão casasse com uma pessoa lá fora para trazer gente para a igreja ia ser muito menor do que é, porque muitas pessoas não saíram. Graças a Deus ele ama tanto a igreja que ele colocou essa regra. Muitas pessoas não gostam, mas é uma verdade. As pessoas que se casam com pessoas que são de fora da igreja são razões diferentes, suas ideias são diferentes, estão vivendo juntos, mas um puxa para lá, outro para cá, e é difícil. Com muita oração, muitos conseguem ainda reverter a situação, mas a vontade de Deus é que não é para acontecer assim. Mas eles foram
orar a Deus, pedir o perdão, devolver as mulheres, e Deus abençoou aquele povo. O que eles precisavam e o que nós precisamos é estar atentos para nós, nossos filhos, nossa família, nossos irmãos, todos aqueles que servem ao Senhor, para que nós possamos andar nos caminhos dele. Andar segundo a sua orientação é muito mais seguro, sabe? Às vezes a gente acha que sabe o que está fazendo, eu sei. É aquele caso assim, não vou citar assim, não é radical o que eu vou falar, tá? Eu também gosto de assistir filmes, mas às vezes a pessoa assiste um filme que é violento, que só mata, que isso, aquilo, daí ele fala assim, mas eu sei que é só uma ficção, assim, isso aqui não vai mexer comigo, porque eu sei que não é assim. Mas quantas pessoas crianças, adolescentes, que às vezes, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que assistem um filme violento, vão para a escola e pegam uma arma, faz um monte de vítimas porque assistiu aquilo lá, porque Satanás trabalha dizendo assim, não tem problema. Você está vendo isso aí, mas não tem problema. Você sabe o que é verdade, você não vai ser iludido. Mas ele fala isso exatamente para que a pessoa seja iludida dessa forma. Então, assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com todos esses lados do inimigo. São vários dardos inflamados que vêm segundo a nossa vontade, contra nós, e às vezes a gente acaba aceitando alguma coisa que não é verdade e acaba sendo a pregação do pastor Marcos Serra. Ele falou que quando nós assistimos um filme de violência, quando se assiste uma novela, quando se escuta uma música mundana, nós estamos chamando os espíritos malignos para dentro da nossa casa. Eu acho assim que esse é o Espírito de profecia, e a Bíblia fala assim que é para nós sairmos da roda dos escarnecedores. Quando você está assistindo alguma coisa que está falando alguma coisa contra Deus, contra a sabedoria de Deus, está tirando sarro de alguma coisa, seja um programa de humor, seja alguma coisa, sabe, você está com o controle, você que deve controlar, mas às vezes você deixa a adrenalina de controlar. Esse é o momento que daí dá a oportunidade para falar alguma coisa lá no consciente, subconsciente, a pessoa fica com aquilo na cabeça e muitas vezes acaba errando, não porque ele quer, porque a ideia já está fixada numa coisa que ele nem prestou atenção, mas que está ali na mente dele atrapalhando, né? Então, irmãos, o que eu queria dizer? Nós estamos num momento em que nós talvez vamos passar algumas consequências de ser Deus. A profecia está levando para um lado bem diferente. Todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer. Não é mais ou menos assim? Quem tem dinheiro não está nem gastando, porque não sabe o que vai acontecer, ele está preocupado que vai voltar alimento, ele está preocupado em muitas coisas. Então o que eu digo? Nós não sabemos toda a profecia. Nós sabemos que as coisas vão ser piores para depois ficarem melhores. E nós vamos ter que passar por esse momento aqui. Então o que nós sabemos é o seguinte, politicamente nós estamos arruinados, economicamente nós estamos arruinados. E nós agora estamos acompanhando mais ou menos lá que agora talvez troca o papo, porque está doente e tal. A gente não sabe nada a respeito do futuro, mas biblicamente está falando que as coisas só vão piorar. E já está pior no econômico, já está pior na política e agora pode ficar muito pior na religião. Nós sabemos corrente que nós devemos buscar a Jesus, seja a qualquer momento, oportuno ou não, difícil ou não, porque nós não temos nada a ganhar nesse mundo. Nós não temos nada a perder se nós estivermos com Jesus. Se você perder a sua vida, Ele vai te dar de novo. E esse é um grande alívio para nós. E nós, então, estamos agora que nós estamos preparados. E talvez a nossa boca está falando isso, mas talvez a nossa vida ainda falta um pouco de preparo. Então, que Deus possa abençoar, que na nossa vida possa haver um preparo ainda mais minucioso, para que seja o que for, eu possa fazer uma entrega para Deus na minha vida. Sabe, eu acho que isso aqui é uma busca de todos nós, não é só minha. Nós temos nossos defeitos, mas o nosso caráter deve ser moldado assim. Jesus não vai ser moldado porque eu vou me esforçar, vai ser moldado porque eu vou me esforçar e vou pedir a auxílio de Deus. Então isso é o que nós devemos de sempre estar buscando. Nós já poderíamos encerrar com esse belo hino, mas nós temos um hino aqui que ele não cantou nem o começo e nem o final. Então o final nós vamos ser, esse vai ser o que falou em si. Vamos orar agora. Filho bom Deus, nós somos teus filhos e acreditamos, Senhor, na tua força e no teu poder para nós vencermos. Cantando esse hino, diz que o Senhor estará sempre conosco, vai ser a nossa força, nós vamos pregar, as pessoas vão ouvir
muitas não vão ouvir, mas o Senhor está amando a cada pessoa desse mundo até agora, dando com a porta da graça aberta. E nós precisamos continuar pregando e nós precisamos continuar vivendo a tua verdade. Amém, Senhor. Abençoando que nosso voluntário de servir a Ti possa surtir efeitos na vida das pessoas que estão contemplando e que estão ao nosso redor e que muitas vezes não sabem aonde está a esperança, que nós possamos levar eles, assim como aqueles jovens levaram aquele coxo até o Senhor, porque eles não podiam fazer nada por ele, mas eles sabiam quem poderia fazer. Amém. Que nós também possamos ser desse tipo de pessoas que traz as pessoas para os pés de Jesus. Amém. Nos abençoa, Senhor, a nossa luta diária, que nós possamos sair daqui com a certeza da vitória que já temos em Cristo Jesus. Pedimos as suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.